Paz do Senhor, meus irmãos, a agenda de leitura de sexta-feira, 1º de julho de 2022, tem como título: Nossa dívida foi cancelada. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos, imagine que você tem uma dívida e não tem condições nenhuma de pagá-la. Ela é assim tão alta, que passou a existir uma sentença de morte contra você. Só que algo então extraordinário acontece. Alguém paga a sua dívida. Porém, queridos, isto somente terá um efeito se você, por acaso, aceitar aí quem efetuou o pagamento. O que você diria, então, e faria para essa pessoa, Foi exatamente, queridos, o que aconteceu com um homem. Ele acumulou uma dívida muito alta com Deus por causa dos seus pecados. O texto fala de um escrito de dívida que havia contra nós, Tratava-se de uma admissão assinada de dívida ou de descumprimento. Os pecados tinham se acumulado tanto, compondo aí uma longa lista de dívidas para com Deus. Além disso, pode-se dizer que os homens reconheciam esta dívida com clareza absoluta. Então a nossa dívida, queridos, nos destinava à condenação eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Então não havia outra forma de nos livrar, de nos tornar livres desta dívida. Então, o que Deus fez por nós para cancelar essa dívida? Ele simplesmente tomou esta acusação e a cravou na cruz de Cristo. Lá em Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, está escrito assim: Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus pagou com a vida do seu Filho o que correspondia a nós pagarmos com a nossa própria vida. O sacrifício de Cristo na cruz, queridos, tornou aí a dívida sem efeito. Ela foi cancelada. O sacrifício de Jesus na cruz, além aí de perdoar as ofensas das transgressões que nos condenavam à morte eterna, nos vivificou juntamente com ele, quando Jesus ressuscitou em glória. E mais ainda, nos fez participantes da natureza de Cristo. Cristo conquistou a nossa liberdade na cruz. Mas somente, queridos, a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da vida pode levar aí o homem a desfrutar dessa liberdade. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.